Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso. Já estamos no finalzinho do curso. Nas nossas últimas aulas, nós estávamos terminando os conceitos relacionados à primeira lei e nós terminamos então falando sobre máquinas térmicas e refrigeradores e vimos como nós calculamos o rendimento de uma máquina térmica e como calculamos o coeficiente de desempenho, que eu fiquei a todo momento nos vídeos chamando de coeficiente de performance, que é uma palavra em inglês para desempenho. Então, para dar continuidade no nosso curso, hoje nós vamos começar um novo assunto, ok? E esse novo assunto vai se tratar da segunda lei da termodinâmica. O que é a segunda lei da termodinâmica? Qual o sentido, qual o significado da segunda lei da termodinâmica e o que ela implica nos nossos sistemas físicos. Tá? A segunda lei da termodinâmica ela está intimamente relacionada com o conceito de entropia, e o conceito de entropia não é um conceito fácil de se ensinar, por exemplo, no ensino médio. Tá? Por quê? Porque o conceito de entropia, diferentemente do conceito de energia, por exemplo, né, é um conceito de uma grandeza que se cria, ela nunca se é conservada. Né? Apenas para sistemas isolados e processos reversíveis a gente diz que ela é zero, mas para todos os outros sistemas ela sempre aumenta. E isso é uma, é uma ruptura nos nossos pensamentos, porque quando nós estudamos física, nós estamos sempre falando em grandezas conservadas, ok? E aí chega agora uma nova grandeza e fala, não, pô, isso não é mais conservado. Então vamos tentar entender o que é a entropia e qual o significado dela, certo? Bom, então, para começar, vamos imaginar que nós tenhamos aí um sistema muito simples, composto por um reservatório térmico. Vamos escrever aqui então que esse cara aqui é o meu reservatório térmico, que eu vou chamar ele de 1, tá? Não, vamos chamar de 2, já que é T2, ok? Então vamos chamar ele de 2 e um corpo qualquer. Então a gente tem aqui, vamos falar que é um corpo, tá? E vamos chamar esse corpo de 1. E o meu corpo ele está em contato com o meu reservatório térmico, compondo o meu sistema junto com uma parede adiabática. Tá? Então, se eu tenho uma parede adiabática, eu posso falar que esse meu sistema aqui, ele é um sistema isolado, ok? De tal forma que ele não vai permitir que nenhuma energia entre ou ainda nenhuma energia saia, ok? Então, ele é aqui o meu sistema isolado. E o meu sistema ele é composto então pelo meu corpo 1, pelo meu corpo 2 e pela fronteira adiabática. Ok? Bom, se eu no início dizer que o meu reservatório térmico ele possui, tá, a mesma temperatura, isso implica que não haverá nenhum fluxo de calor, tá, seja do corpo 1 para o 2 ou do 2 para o 1, ok? Mas, se eu estabelecer que os meus corpos 1 e 2 estão em temperaturas diferentes, tá? Obrigatoriamente, como eles estão em contato, haverá um fluxo de calor. E é bom deixar claro que é um fluxo de calor entre os corpos, não é entre o meu sistema e a vizinhança. Então, se o meu corpo T2, se T2 for maior do que T1, o que eu teria? O meu corpo aqui T2, então ele vai começar a jogar calor no meu corpo T1, ok? E aí
o calor que esse meu corpo perde, meu corpo 2, se ele está perdendo, ele é um calor negativo, e o meu corpo 1, se ele está ganhando, ele é um calor positivo, certo? Se for o contrário, T2 menor do que T1, vai acontecer o contrário. Né? Vamos colocar um delta aqui, só para falar que é um fluxo de calor, ok, pessoal? Se for o T2 menor do que T1, então o meu corpo 1 agora perde calor e o meu corpo 2 agora ganha calor, porque está absorvendo, tá? Mas, o caso que acontece no nosso sistema em questão, eu vou falar que é o caso que está representado pela nossa esquematização da figura A. Tá? Ou seja, o meu corpo 2 a uma temperatura mais alta, que é o meu reservatório térmico, ele vai passar a transferir calor aqui para o meu corpo 1. Até que ponto? Até toda a energia que em forma, vamos falar assim, em forma de calor que o meu reservatório térmico tem esgotar e passar para o corpo 1? Não. O meu corpo 2, o meu reservatório térmico, ele vai continuar a liberar calor para o meu corpo 1 até que a diferença de temperatura entre os corpos deixe de existir, ok? Então, o corpo 1, né? Então, vou colocar aí o corpo 1 absorve calor até aqui, ok? Então, até que a temperatura do corpo 1 seja a mesma do reservatório, ou seja, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Nesse caso, como nós temos uma parede rígida, adiabática, a gente pode falar também que é um equilíbrio termodinâmico. Então, eu tenho um aumento na temperatura do meu corpo 1 e o meu corpo 2, por ser um reservatório térmico, a temperatura dele a gente pode considerar que vai permanecer constante, já que o conceito de reservatório térmico é aquele em que um corpo ele pode absorver ou liberar uma quantidade infinita de calor sem alterar significativamente a sua temperatura. Então, no final, quando a temperatura do corpo 1 tiver a mesma temperatura do corpo 2, o que nós teremos, na verdade, é o meu corpo 2, o meu corpo 1 a uma temperatura T2 e aqui o meu corpo 2, o meu reservatório, né, também a mesma temperatura T2, ok? E nesse ponto, então, a gente tem o nosso equilíbrio térmico, ok? E aí cessa-se o fluxo de calor. Bom, mas a pergunta que eu gostaria de fazer agora é o seguinte: se eu imaginar essa daqui é a minha situação final, deixa eu colocar aqui, né? Então, aqui é a minha situação final em equilíbrio. Senão não tem sentido eu fazer a pergunta. Então, vamos imaginar que eu tenha encontrado o meu sistema que nós estamos discutindo nessa situação final, em que o meu corpo 1 e o meu corpo 2 estejam à mesma temperatura. E aí eu pergunto, será possível ou seria possível, né, de uma maneira espontânea, assim como é espontânea o meu corpo 2 liberar calor para o meu corpo 1? Então, seria possível de uma maneira espontânea o meu corpo 2, a mesma agora temperatura, quer dizer, o meu corpo 1, a mesma temperatura do meu reservatório, liberar calor para o meu reservatório, de tal forma que eu saia da minha situação final e volte à minha situação inicial? Será que isso é possível? Ou seja, é possível o meu corpo, a uma mesma temperatura do meu reservatório, liberar calor para ele de uma maneira espontânea e natural? O que nós observamos é que isso não é possível, né? O fluxo, a transferência de calor por diferenças finitas de temperaturas, ela só acontece de um corpo
mais quente, né, para aí um corpo mais frio, tá? E essa questão de transferência de um corpo mais quente para um corpo mais frio, nós temos consequências diversas no nosso dia a dia. Seja, por exemplo, a manutenção do clima de diferentes regiões, seja vários aparelhos refrigeradores que nós temos. Então, embora o aparelho refrigerador não faça isso de uma forma natural, né? Mas a questão é, um corpo quente sempre libera calor. Vamos colocar um delta de fluxo para um corpo mais frio. Só que um corpo mais frio, ele nunca vai liberar calor por transferência de energia, né, por calor, tá, para um corpo mais quente, ok? Isso não acontece. Agora, por que não acontece? Já que a quantidade de calor que nós estamos falando, seja do corpo mais quente no meu processo em preto, ou seja do meu corpo mais frio para o mais quente no meu processo em verde, a quantidade de energia envolvida são as mesmas, os mesmos variações de calor no fluxo. Ou seja, eu estou falando de um processo que acontece sem violar o que a gente mais defende na física, um dos princípios que a gente mais se apega, que é a conservação de energia. Então, isso daqui não acontece, o meu corpo mais frio ou a mesma temperatura liberar calor para um outro corpo a uma mesma temperatura ou mais quente, ela deve estar relacionada com algum outro princípio. E esse princípio pode, certamente, não deverá ser o mesmo princípio em que se baseia a nossa primeira lei da termodinâmica. Já que a nossa primeira lei da termodinâmica ela está inteiramente baseada no princípio de conservação da energia. Tá? Se, então, o meu processo de transferir calor de um corpo mais frio para um mais quente envolve a mesma quantidade de energia de transferir calor do corpo mais quente para o mais frio, ok? Se isso não viola a primeira lei da termodinâmica, e isso não é possível ocorrer, então quer dizer que deve ter algum outro princípio que nos diga que essa transferência de energia do corpo mais frio para o mais quente está sendo violado, ok? E esse princípio deve ser qualquer um outro que não venha da primeira lei, já que a primeira lei ela é da conservação de energia. Um outro exemplo que a gente pode citar é o exemplo de uma expansão de um gás ideal. Tá? Então, imaginemos, por exemplo, que nós tenhamos numa situação inicial, né, o meu gás preso através de uma fina membrana, ok? Também contido aqui, vamos colocar em uma fronteira adiabática, ou seja, eu estou colocando que o meu sistema ele é um sistema isolado, de tal forma que eu não vou poder nem liberar calor para o meio ou calor entrar para dentro do meu recipiente. Eu digo calor, mas é qualquer forma de energia. Okay? Então eu tenho um gás, né, em uma partição contido por uma fina membrana a uma pressão P0, e do meu outro lado eu tenho a minha partição vazia, tá, com uma pressão 0, ou seja, vamos falar aqui que está sobre vácuo, ok? Se essa minha fina membrana ela for de alguma forma quebrada, né? Se a gente tirar essa fina membrana, o que vai acontecer com as moléculas do meu gás? Todas vão sofrer um processo, as moléculas não, né? As moléculas que compõem o gás, né? Então o gás vai sofrer um processo de expansão, ok? De tal forma que na situação final, todo esse meu recipiente cercado por essa parede adiabática, ele estaria
em um volume expandido e com uma nova pressão. Vamos colocar uma pressão P' menor do que P0. O volume final agora do meu gás é um volume maior do que o volume inicial. E por ele ter se expandido, a temperatura dele pode ter sido ou não alterada, né? E nós vimos no experimento de Joule e Lusac que essa temperatura ela é muito pequena para os gases reais, e para os gases ideais a gente fala que a temperatura permanece a mesma. Aqui, o que acontece? Numa expansão livre, que é esse nosso experimento, nós temos o trabalho realizado sobre o gás é zero, já que ele sofre um processo de expansão sem que nenhuma força seja exercida sobre o meu gás. O que estava proibindo que o meu gás se expandisse era essa camada. E essa camada ela foi rompida por alguma coisa. Tá? Imagina que nós possamos ter uma válvula aqui, aí a gente rompe essa camada. Tá? Então o trabalho ele é igual a zero. Como eu estou num sistema isolado, não há trocas de calor nem para dentro ou para fora. E especificamente para um gás ideal, né, eu tenho aí uma variação de energia interna igual a zero. Ok? Então essa daqui seria a nossa situação final do nosso próximo exemplo. Tá? E aí eu faço a mesma pergunta, né? O que impede do meu gás sair da minha situação final e voltar para a minha situação inicial, desculpa. Ou seja, o que impede dele sofrer um processo de compressão, aumentando a sua pressão e diminuindo, portanto, o seu volume. Tá? Então, por que isso não ocorre? Por que não é possível ocorrer de uma maneira espontânea? Novamente, assim como no primeiro caso, quando eu saio da minha situação final e caminho para a minha situação inicial, todas as minhas energias elas são inalteradas, né? Envolve-se as mesmas quantidades de energia, pensando que seja de uma forma espontânea e natural em um sistema isolado. Ou seja, a minha primeira lei da termodinâmica, para a minha situação reversa, ela também está sendo aplicada e sendo obedecida. Ou seja, novamente, então deve-se ter alguma nova propriedade dos nossos sistemas físicos, dos nossos sistemas termodinâmicos, e essa nova propriedade não deve ser uma propriedade que venha da primeira lei da termodinâmica, mas assim que ele diga sobre o porquê que isso daqui não pode acontecer, certo? Ou seja, se eu imaginar então que eu tenho dois estados do meu sistema, vamos imaginar um sistema A, eu estou no estado termodinâmico A e não vou nem falar que eu quero caminhar, tá? Mas vamos pensar que eu tenho um estado termodinâmico A e um estado termodinâmico B, né? E isso daqui é um sistema isolado, tá? Eu pergunto então, né, se eu tenho esses dois estados A e B, e aí eu estou falando que A e B têm a mesma energia, já que as energias vão se conservar, né, imaginando que eu possa vir do estado A para o estado B, ou do estado B para o estado A, né, deve ser possível então encontrar alguma característica entre todos esses processos aqui, esses meus dois exemplos que eu dei, que sejam impossíveis e, de certa forma, eles são diferentes. Okay? Então, deve existir alguma grandeza, né? Alguma propriedade aqui. Tá? Então, tem que ter alguma propriedade do estado A e alguma propriedade no meu estado B que diga ser possível eu ir do meu estado A para o meu estado B,
mas que ele diga também o seguinte, ó, só é possível eu ir do estado A para o estado B, mas não é possível eu ir do estado B para o estado A, ok? Então, essa propriedade que a gente está buscando, ela tem que nos responder quais são as condições em que esses processos podem ocorrer, quais são, então, as condições que o meu sistema ele pode estar em equilíbrio, ok? Já que eu estou imaginando que se eu posso ir do A para o B, mas eu não posso ir do B para o A, e se eu já estiver no meu estado B, quer dizer então que eu não vou poder evoluir para nenhum outro estado? Será? Então deve existir uma propriedade do sistema que nos possa elucidar todas essas questões. Bom, essa propriedade que nós estamos buscando, que pode nos elucidar, é o que nós chamamos de entropia. Tá? Então, a entropia de um sistema ou a entropia de um estado, ela vai determinar quais são os possíveis valores ou os possíveis estados que o meu sistema pode evoluir. A entropia do nosso sistema, assim como a energia, ela vai ser uma propriedade do sistema, tá? Ou seja, ela vai depender de cada ponto que o meu sistema esteja, seja ela, então, o meu estado A, ele vai ter uma entropia, que nós vamos chamar de A, e o meu estado B vai ter uma entropia, que nós chamamos de B. Apesar de ter essa semelhança com o conceito de energia, ele é um conceito não derivável da teoria da conservação de energia, que é a nossa primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, essa propriedade que nós estamos chamando de entropia, tá? De uma forma geral ou de uma forma sucinta, a gente pode falar que a entropia ela vai estabelecer a direção, vamos falar assim, né? A direção que um sistema físico possa evoluir de uma forma natural ou naturalmente. Ok? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar para os meus alunos, eu falei isso no nosso curso ao vivo, que é o exemplo de uma caneta. Ok? Certamente, se eu soltar minha caneta, ela vai cair até encontrar um apoio. Agora, por que ela cai? Ela vai cair por efeito da gravidade. Mais precisamente, nesse ponto aqui, ela tem um acúmulo de energia potencial e quando eu solto ela, essa energia potencial, ela começa a se converter em energia cinética, até que ela chega no chão, faz um barulho, né? E toda essa energia ela vai ser convertida em uma energia sonora, que é a forma da gente estar dissipando energia. E aí eu gosto de perguntar para os meus alunos, será que a caneta ela volta para a minha mão? Ou seja, será que ela sai da situação final e volta para a situação inicial? De uma forma espontânea, não é possível. Ok? Mas, se eu realizar trabalho sobre ela, né? Se eu pegar ela e realizar trabalho, o que eu estaria fazendo é realizando trabalho sobre a minha força-peso, indo contra a minha força-peso, eu consigo voltar ela na minha mão. E esse conceito de eu realizar trabalho sobre o meu sistema para colocar ele no estado inicial novamente, de uma forma não natural, é o mesmo princípio de um refrigerador, ok? Um refrigerador ele tira calor da fonte mais fria para jogar numa mais quente. Isso não ocorre de uma forma natural. Tá? Ele só ocorre se realizar trabalho sobre o meu sistema. E no caso do refrigerador, nós vimos que o sistema ele é um gás. Ele é um gás. E quem realiza trabalho sobre esse gás é o compressor. Então, quando trabalho é feito sobre o meu gás, ele consegue retirar calor da fonte fria e jogar calor para a fonte quente, certo? E isso está indo contra a nossa seta de possibilidades em que o sistema natural ocorra. Mais uma vez, um sistema natural. Quando nós realizamos trabalho sobre o nosso sistema, ele deixa de ser natural.
ok? E aí nós já estamos falando de que a entropia ela vai estabelecer a direção ou um sentido de que o nosso sistema, um sentido até temporal, né? Um fluxo, uma seta temporal de que os nossos sistemas evoluam de uma maneira reversível, ok? Então eles podem eles podem sair de um estado A para um estado B, desde que essa nova propriedade do sistema, a entropia, permita. Ok? Agora, quais são as condições dessa nossa nova propriedade permitir? As novas condições é a seguinte: a entropia do sistema ela nunca pode diminuir. Para um sistema isolado, ou ela permanece zero, ou para qualquer outro sistema irreversível, ela vai ser zero ou maior do que zero. Ou seja, a entropia, ela, no mínimo, vai estar sendo constante em um processo isolado que não há trocas de energia. Ok? E nós vamos ver que ela é zero para os sistemas isolados e irreversíveis apenas. Como não existe nenhum processo natural reversível, então a gente diz que a nossa entropia ela vai sempre aumentar. Ok? Então, para definir entropia, eu vou colocar a definição do livro, que eu achei uma definição coerente. Ok? Então vamos lá e eu toco o vídeo para frente, tá? Bom, então não ocorrem processos nos quais a entropia de um sistema isolado diminua. Em qualquer processo que tenha lugar em um sistema isolado, a entropia do sistema ou aumenta ou permanece constante. Ok? Então isso nos diz, por exemplo, se eu tiver um sistema em um grau de entropia máximo, esse sistema ele não vai poder evoluir para qualquer outro estado, né? Por quê? Porque a minha entropia ela tem que sempre que aumentar ou permanecer constante. Se eu estou em um estado de entropia máximo, para qualquer outro estado que ele evolua, ele vai para um estado de entropia inferior. E isso faria com que o meu sistema diminuísse a sua entropia. Certo? Agora, veja bem, nós estamos falando de um sistema isolado. Tá? Quando eu tenho vários corpos compondo o meu sistema, por exemplo, imaginemos o nosso primeiro caso, tá? Em que nós tínhamos um corpo 1 a uma temperatura T1 e um corpo 2 a uma temperatura T2. Tá? Isso daqui, esses meus dois corpos, é o que compõe o meu sistema isolado. Agora, especificamente ou individualmente, o que acontece? Para o meu sistema que é composto por esses dois corpos, né? Para a entropia do meu sistema que é composto por esses dois corpos ser zero, né? O que vai acontecer? Um corpo, então, vai ter que perder entropia, vamos dizer, e um outro corpo vai ter que ganhar entropia. Certo? De tal forma que no sistema isolado isso daqui permaneça constante ou aumente. Tá? Então dizer que um sistema isolado a entropia permanece zero ou aumenta, tá? É muito diferente de analisar os corpos individualmente dentro do nosso sistema. Ok? Então, para um sistema, vamos imaginar, se o meu, nós vamos ver que a entropia ela é dada pela letra S, tá? Então, se a minha entropia do meu corpo 1 aumenta, para ela aumentar, algum outro corpo deve ter perdido. Então, eu teria que ter aqui um ΔS de 2 menor do que zero. Tá? Se eu considerar que isso é um sistema isolado e um processo reversível, eu vou estar falando que em módulo essas variações de entropia elas vão ser iguais, ok? Nós vamos ver isso com mais detalhe quando
nós fizemos os cálculos de como se determina a entropia em processos reversíveis e em processos irreversíveis, ok? Então, por hoje, por essa aula, é isso. Então, vamos ficar com os conceitos de entropia na cabeça, tá? Sabendo sempre que a entropia agora é uma nova propriedade que nós estamos vendo dos nossos estados termodinâmicos, tá? E ela vai nos determinar qual é o sentido, de uma forma natural, que os nossos sistemas possam evoluir, ok? Obrigado, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.